Muitas pessoas têm muitas ideias, mas elas não conseguem avançar, né? Essa é praticamente uma dinâmica de ação. E nessa dinâmica de ação, a gente passa por um nível de planejamento, porque se você só sair fazendo coisas por aí, não vai adiantar. Você precisa saber o que você está fazendo, o que ainda falta fazer, o que você já fez, ter um mínimo de controle de gestão de tarefas para você conseguir mensurar em que momento que você está nessa atividade que você quer fazer ou nessa ideia que você quer gerar, tá? Então, planejar. Eu sou planejamento por profissão, mas isso é uma coisa natural para mim, até uma característica pessoal. Tudo eu sempre planejei o que eu ia fazer, como eu vou fazer, né? Sempre tive essa característica. Nem todas as pessoas têm. Mas existe uma coisa que é muito tranquila quando você vai planejar, que é você tentar listar todas as atividades envolvidas e tentar colocá-las numa ordem que elas façam sentido. Por exemplo, vou falar uma coisa bem esdrúxula aqui, mas que é só para você ter uma noção. Vamos supor que o teu processo seja fazer um arroz normal, cozinhar. Então você vai precisar de um fogão, uma panela e os ingredientes, né? E o arroz. Então faz sentido você ligar o fogo, colocar o ingrediente depois da panela? Não vai fazer sentido, né? Imagina você ligar o fogo, coloca o arroz e depois a panela. Vai virar uma bagunça no teu fogão. Então existe uma ordem mínima, lógica, de realização das coisas. Para isso, você precisa só pensar um pouquinho naquele seu planejamento, se a ordem com que as atividades estão acontecendo, elas fazem sentido. É um sentido lógico mesmo. Então, qual que é o processo mais adequado nesse caso? Você coloca o ingrediente na panela, porque aí não corre o risco de sujar o teu fogão. Você liga o fogo depois, porque não corre o risco de desperdiçar gás, energia, enfim. E depois você coloca a panela sobre o fogo para que você possa cozinhar o teu arroz. Esse é um exemplo simples, mas que entende como existe uma lógica e todas as atividades, ou seja, por trás de todas as atividades existe uma lógica. Então é importantíssimo que você identifique e avance naquilo que você precisa desenvolver de uma maneira lógica e racional, tá bom? Então, falando sobre planejamento, essa é uma dica de ouro para que você possa desenvolver os seus planejamentos. Eu desejo que você planeje cada vez mais resultados e resultados cada vez mais ousados, porque você nasceu para dar certo e você nasceu para chegar em posições que você nem imagina que você poderia chegar, tá bom?